Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live, né? A nossa live clínica. Boa noite, Thalita. Boa noite, Thaís. Ana Lúcia Lopo, que bom que você está bem. Lia Pelosi, bem-vindas à minha live. Deixa eu acenar para vocês. Lidiane. Obrigada, Lidiane. Thalita Brandão, prazer revê-la. Falar sobre adolescência é sempre bom, né? Como é que vão vocês? Temos também aqui, boa noite, Thalita. Um abraço para você. Tudo de bom para você. Então, eu estou aqui para falar. Kátia Araújo, boa noite. Sátia, bem-vinda, Sátia. André Figueiredo, que maravilha. Bem-vindo a todos. Começando mais uma live. Temos também Tânia Porto, Kátia Araújo, que bom, Eliana Chagas. Sejam todos bem-vindos, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês, trazendo alguma questão que a gente possa, né, fazer essa interlocução. Boa noite, Lia Pelosi. Temos uma noite meio chuvosa, mas estamos aqui firmes, né? Firmes aqui nessa live. Loiva. Então, eu pensei em trabalhar nessa live clínica dentro dessa proposta. Minha prima Madalena, que bom, beijos em Aracaju. Reinaldo, Calixto, que encontramos de Diliana, que ótimo que você está aí. Maravilha, breve estaremos juntos numa live, combinamos, não foi? Para o dia 5 de setembro, em breve. Maria Eugênia, é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação, uma realização pessoal muito grande, né? Eu estar aqui, Maria Emília, boa noite também, eu estar aqui para trazer alguma questão da psicanálise, alguma questão que possa interessar a vocês. Tenho escolhido temas relacionados com questões mais teóricas, mas muitas vezes mais práticas, de cunho prático, porque, boa noite, Maria Emília, porque o importante, né, nesses encontros é que a gente possa ter um bate-papo sobre questões do cotidiano e que a gente possa desenvolver interlocuções interessantes, né? A adolescência é um momento muito especial na vida de todos nós, né? Todos nós relembramos a adolescência. Eu trabalho com adolescentes há muitos anos, né? E realmente é um paciente que me interessa muito porque eu me sinto muito identificada, né? Eu me sinto muito próxima deles, né? Eu sempre acho que é possível dar a eles essa possibilidade de acederem a essa condição especial, né, de vida, onde eles estão numa transição. É um período transicional entre a infância, né, que não é mais, porque eles já não são mais crianças, mas também não são adultos ainda. Então eles estão numa certa terra de ninguém. E a esse público, né, que eu me endereço, e aos pais e todos aqueles que se interessam por este tema, que eu acho um tema rico, que é a adolescência no mundo atual, a adolescência na contemporaneidade. Boa noite, Alzira, lembrança da cidade maravilhosa, muito bom ver vocês aqui, Mônica Fontes também, Ana Carolina Lauria, estou vendo todos, né? Sueli Batista, muito bom, acenar para você também. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos cada vez mais nesta live, que já estou aí completando muitas, né? E semana que vem, lembrando que provavelmente não vai haver, porque eu vou estar em Aracaju, que uma vez no mês eu vou visitar minha mãe, então não estarei fazendo live na semana que vem, que é dia 30. Mas no dia 6 retornaremos, tá? Então sempre serão 4 lives por mês, só do fim de semana que eu não estiver em Salvador. Eu estando em Salvador. Ah, que bom, Vavá está na live. Bem-vindo, Vavá. Grande abraço, grande beijo. A gente se encontra na quarta. Zânia, que coisa boa, você aí. Saudades mil, muitas saudades de todos. Eu quero dizer a vocês que hoje eu estou um dia particularmente muito feliz, porque eu fui almoçar, né, no Diliana, nos seus protocolos de segurança, muito legal. Me senti muito feliz e saí depois de 5 meses sem sair de casa, né? Realmente
Foi muito bom ter ido, foi muito bom ter encontrado algumas pessoas, todo mundo de máscara, mas esse encontro, né, parece que dá um gás na gente, parece que dá uma energia, né? O curso de psicanálise, Kátia, já voltou, temos realmente, os grupos estão todos em funcionamento. Foi uma delícia encontrar com o Reinaldo, com o Rosarinho, Maria Vitória. Isso realmente é alegria. Viviane, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom com você? E como é que está o Matheus? Beijos. Alice Ramos, maravilha vocês. Então hoje eu estou muito feliz com essa saída. Parece que eu fiz uma viagem incrível. Fui ali no Diliana e voltei, mas isso deu um gás, né? Porque ficar em casa, na mesmice desse confinamento, não é uma coisa fácil para nenhum de nós, né? Então chega uma hora que a gente está cansado desse mesmo. Estou bem mais magra. A pandemia me ajudou a me conectar com o meu desejo e realmente eu estou muito mais magra. Estou quase no meu peso, estou muito feliz. Daqui a pouquinho já estou no peso. E eu estou feliz porque foi um grande ganho da pandemia, né? Eu me concentrei na dieta porque, afinal de contas, eu tinha que me cuidar. Este é o momento de introspecção, da gente melhorar naquilo que a gente não consegue dar conta. Então, a pandemia, pelo menos, me trouxe isso. Emagreci muito, então eu estou felicíssima. Eu fui assim, me senti tão feliz, encontrei com Maria Vitória, que perdeu 40 quilos, fiquei tão contente. Então isso é uma beleza, é uma beleza. A gente conseguiu, e eu pensava que nunca mais ia emagrecer como eu emagreci antes, mas não é verdade. É só a gente obedecer. A obediência atrai a bênção. Sem obediência não tem condição. Então se obedece direitinho, atividade física, fecha a boquinha e consegue, né? Pode sair da janela, com certeza, agora estou toda fina, agora estou eu realmente tirei um proveito incrível dessa diversidade. Então eu finalmente me concentrei para perder o peso e voltar ao meu peso. Então eu não serei mais gorda, é uma decisão, só quem pode decidir sou eu. Só eu coloco a comida na minha boca. Então, na realidade, o emagrecimento é um processo individual, pessoal, intransferível e não terceirizável. Só a gente é narcísico também. Só a gente pode fazer isso com a gente. Adorei ver Rosarinho também, já quase no peso. Adorei ver Maria Vitória com menos 40 quilos. É um sucesso. E isso, o livro já está em pleno vapor. Breve estará pronto. Porque agora é uma questão só de tempo. É porque eu estou também fazendo outras coisas junto com o livro. Surgiram outras ideias, mas agora o livro vai sair virtual, em breve ele vai sair online e depois é que ele vai sair físico, né? Mas vai sair online. Então, essa sensação de vitória, da gente poder assim, transpor as nossas próprias dificuldades, é que faz a gente ter energia para criar, para fazer outras coisas. Eu estava pegando muito material de adolescentes, né, pacientes que eu atendi ao longo desses 40 anos, e aí eu me lembrei de todos eles, e me lembrei de todos os processos da adolescência que são muito difíceis, né, e que a gente tem que realmente ficar um pouco no lugar deles para entender por que é que eles são assim. Por que é que eles ficam tão fechados, tão ensimesmados, né? Até esquizo, né? Fechados dentro deles e até revoltados com o mundo, né? Aquela fase esquizo-paranoide, como diz Klein, né? Voltados para si e todos contra, o mundo está contra. Realmente é uma fase muito difícil. Então, já falei com a maioria. Karen, beijo grande. Você realmente saber fazer com seus sintomas na pandemia, legal, conectada com o desejo. Quando a gente se conecta com o desejo, Tânia, a gente dá conta. O negócio é fazer essa conexão. E essa conexão, graças a vocês, eu tenho feito também nessas lives. Tudo isso tem sido o eixo sublimatório para dar conta das minhas questões. Karen, que sucesso você aí também. Essa grande amiga que eu encontrei em Portugal, né, e que não desgrudamos mais, que é uma ligação visceral, porque a gente realmente tem uma fusão de alma, né? Minha amiga lá do Rio Grande do Sul, beijo no Rio Grande do Sul, beijo em Santa Catarina, muitos projetos pela frente, muitas viagens pela frente. Então, voltando à questão da adolescência, quero dizer a vocês o seguinte: existe um primeiro sofrimento do adolescente, que é a perda
do corpo infantil. Imaginemos aquele rostinho bonitinho daquela criança, aquela pelezinha linda, de repente cheia de espinha, cheia de vulcãozinho com pontinhos amarelos. Então, o cabelo era lisinho, tão bonitinho na infância, agora o cabelo está especado, está crespo, está todo para cima, o cabelo não dá jeito. O corpo fica esquisitíssimo, as pernas compridas, os braços compridos, o tronco curto, fica muito desengonçado. Então, a perda do corpo infantil é a primeira perda muito forte que o adolescente vivencia. Outra coisa, aquele corpo infantil lhe dava um estatuto de infância, né? Então a infância, como aquele, ai que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, daquela infância querida que os anos não trazem mais, meus 8 anos. Então aquela infância, aquele momento que parece que acabou e que agora tem o peso de tantas responsabilidades. Ah, você já é grande, cuide do seu irmãozinho pequeno, ou seja, é um rapaz, você tem que tomar conta da casa quando eu não estou. Você já é um homem, você já é uma moça, tem que realmente me ajudar aqui em casa, porque você não é mais criança. É dito isso a eles, a ele, a ela, mas também quando ele diz, minha mãe, eu quero chegar tarde, me dê a chave da casa. Você é um menino, como é que você quer chave de casa? Você é um fedelho, você é um pirralho. Mas não era grande para tomar conta do irmão pequeno? E por que agora é um menino? Para umas coisas é um menino, para outras coisas já é um homem. Que idade é essa que ninguém sabe direito o que é que é? Então, a primeira coisa difícil de lidar na adolescência é com a identidade. A identidade pessoal. Quem sou eu? É a pergunta do adolescente. Não sou mais criança, mas também não sou adulto. Não tenho as vantagens de ser adulto, não tenho as vantagens de ser criança, eu só tenho o ônus de ser grande para cuidar dos meus irmãos menores, mas eu não tenho o bônus de ter a chave da casa, eu tenho o ônus de ajudar minha mãe nas tarefas domésticas, mas não tenho o bônus de poder chegar a hora que eu quiser. Que lugar é esse? Vamos parar e pensar, que lugar difícil. Que transição difícil, que passagem difícil. Então, é um momento de perdas. Perda do corpo infantil, que dava a condição de estar na infância, um período onde tudo é lindo e maravilhoso. Perda da própria identidade, porque está ainda construindo uma identidade própria. E um momento da desidealização, desidealização dos pais, do casal parental. Os pais eram o herói, os heróis. Então, os pais eram aqueles que eram modelos de referência. E num determinado momento, eles são desidealizados, o que significa que eles não são mais tão heróis assim. Eles falham, eles erram, eles são babacas. E quem realmente vai ser o modelo identificatório é o grupo, é a galera. Eles é que sabem das coisas. Então, é tão difícil para os pais esse momento de deixarem de ser os heróis. É um momento de muita perda para os pais, porque eles tinham a garantia de que eles eram a referência total para o filho, que o filho contaria tudo, que o filho diria tudo, que o filho seria o grande parceiro. E de repente, o que é que acontece? O filho diz, meu pai, você não sabe das coisas. Meu amigo já me explicou isso, você está por fora. Mas eu vou lhe buscar em tal lugar. Não. Eu vou pagar mico se você for. Eu vou ficar com vergonha dos meus colegas. Não quero você me pegando lá, não. Deixa que eu me vire, eu pego uma carona. E o pai fica se sentindo assim, poxa vida, essa criança, que era criança um dia desses, que eu troquei fralda, que eu passei noites em claro, que eu cuidei, que eu me virei nos 30 para dar tudo do que ele precisava, e agora eu ir buscar numa determinada festa, vai pagar mico, ele vai ficar com vergonha de mim. Que negócio é esse? Que coisa difícil ter um filho que vira um desconhecido.
Então, a grande questão da adolescência é que os pais perdem o controle. Os pais perdem o controle dos pensamentos, das ideias, dos movimentos, do comportamento daquele filho que, num determinado momento, os pais tinham mais ou menos essas balizas. Eles sabiam o que é que o filho pensa, o que é que o filho gosta, com quem ele anda. O filho conta tudo, quando vem da escola, tudo o que aconteceu. De repente ele fica com a porta fechada, 14, 15 anos, não quer papo com ninguém, conversa com os amigos, não quer que ninguém escute, tem encontros secretos que ninguém sabe para onde foi, começa a escrever coisas, esconde as 7 chaves, ou agora no celular troca todas as senhas do pai e a mãe não tem mais acesso, os pais não sabem mais o que é que ele vê na internet, que sites ele frequenta, que contatos ele tem, o que é que ele anda fazendo. É uma impotência completa da autoridade parental. E é neste momento que a gente tem que fazer apelo a algo que é da ordem da autoridade, não do autoritarismo. Porque os pais ainda são lei. Pai e mãe de adolescentes, vocês não foram desqualificados. É uma passagem, é um momento. É necessário vocês serem desidealizados. Vocês saírem do trono. Vocês deixarem de ser tão importantes. É uma fase, aguardem. Tenham paciência, esperem. Isso é um processo. Ele não vai se manter assim por muito tempo, vai passar. Tente ser próximo do seu filho. Tente entender o momento que ele está vivendo. Ele está sendo avassalado por tantos pensamentos contraditórios, tantas ideias contraditórias. A sua autoestima está sendo checada a todo momento. Ela experimenta tantas roupas para ir para uma festa, nada fica bom. É uma insatisfação com o próprio corpo, é insatisfação com o rosto, com o cabelo, com a forma de ser. É uma insatisfação com as ideias, né? São muitas coisas que seus filhos estão vivendo nesse momento. Não é um momento simples, é um momento complexo. Mas é importante entender que é uma transição. A adolescência é uma transição na busca de uma identidade. E tem mais, dentro do referencial psicanalítico, é um momento de revalidação das leis internas. É um momento da revalidação do complexo de Édipo, que é um momento de construção identificatória muito rico, que aconteceu entre 3 e 6 anos de idade, e agora o nosso adolescente, ele está revisitando Édipo. Ele está buscando referências, mesmo que ele denigra essas referências, mesmo que ele não considere que são importantes, desqualifique essas referências, mas isso faz parte. Para poder construir uma identificação própria, para poder construir um espelho, uma especularização com a imagem do outro, é necessário negar para depois afirmar. Pai e mãe, vocês não estão descartados. Vocês serão sempre pai e mãe, em qualquer momento. Oi, Dulce, grande beijo para você. Prazer vê-la aqui. Pai e mãe, para sempre. Olha o que tem na nossa carteira de identidade. Filiação. Tem o nome do pai e tem o nome da mãe. Pai e mãe são matriz. Então, pai de adolescente, mãe de adolescente, confie na rede afetiva que você construiu na infância. Seu filho não virou um outro filho, é o mesmo. Aquele filho que você colocava para dormir, contava historinha e que abraçava no colo e que se sentia, né, que ele tão pertencente a você, esse filho é o mesmo. Boa noite, Dulce. Boa noite, Sérgio. Bem-vindos também. Esse filho é o mesmo. Ele apenas cresceu. E agora ele está vivendo uma experiência onde ele ainda precisa de você. Ele precisa ainda muito de você. Então, não se sintam descartados.
destruídos, rejeitados. Não, apenas ele precisa vivenciar outros encontros identificatórios. Ele precisa se espelhar com outras pessoas, faz parte. Porque a partir daí, o que é que acontece? Vocês começam a entender que a marca que vocês colocaram nos filhos de vocês são marcas simbólicas muito arcaicas. E essas marcas são indeléveis, elas vão estar plasmadas no psiquismo deles para sempre. Não se sinta, uma vez uma mãe chegou para mim e falou, eu estou muito triste, minha filha não é mais a minha amiga. Eu dizia para ela, você é minha melhor amiga. E ela disse, minha mãe não é amiga, mãe é mãe. E aí ela chorava e essa senhora chorava, mas eu quero ser a melhor amiga dela. E aí eu disse, calma, neste momento ela precisa saber que mãe é mãe. Neste momento ela precisa ter esse espaço de compreensão de que você é mãe e que ela escolheu algumas amigas para que a gente possa desenvolver, para que ela possa desenvolver laço com essas amigas. É um grande desafio. Muito bem, Cris Veras, é importantíssimo a sabedoria no ato de cuidar e acolher um adolescente. A primeira coisa que os pais dos adolescentes precisam sentir é que eles não estão descartados da vida do filho. Muitas vezes o pai entra no embate com o grupo, é contra os amigos, né? Não gosta de nenhum amigo que o filho traz em casa, todos são problemáticos, esse menino tem cara que usa droga, esse outro tem uma família desestruturada, não é uma boa companhia para você. Começa a ser contra qualquer relação que o filho possa ter fora de casa. Perigo, perigo, sinal vermelho, alerta, todas as luzes piscando, cuidado, cuidado, não é assim. Ele vai escolher o que ele quiser, mas ser contra essa escolha só vai fazer com que ele se distancie, com que ele perca a confiança, já que você não aprova nenhum dos seus amigos. Como é que ele vai querer que você se aproxime desses amigos, já que você de antemão diz que os amigos não prestam? Como é que ele vai querer trazer os amigos em casa? Como é que ele vai querer lhe incluir nessa relação com os amigos? Impossível. Perigo. Ser contra os amigos não garante nada. É um momento, gente, de muito aprendizado. Todo pai e toda mãe tem que entender que vai passar por um momento na vida do filho, onde o filho se afasta para se aproximar. E isto é um momento totalmente esperado e saudável na psique de todos nós. Pai e mãe são maravilhosos, mas muito pai e muita mãe pode abafar, pode sufocar, e o adolescente se sente impotente, porque ele está inseguro, porque ele está super protegido. Às vezes é necessário soltar para ele crescer, para ele acreditar na própria autoconfiança. Confiem no afeto, confiem no amor, confiem no cuidado. Não é fácil quando a gente acha que cuidado é controle. Atenção, cuidado não é controle. Cuidado é acolhimento. Controle é descuido. Quando a gente quer controlar muito, a gente quer que o outro nos pertença, o outro não nos pertence. O outro pertence a ele mesmo e a sua própria trajetória. Nós somos arcos, como diz o Khalil Gibran, os filhos são flechas. Nós servimos para esticar a corda e eles partirem. E muitas vezes eles podem partir para longe de nós. Mas ficar perto não é garantia de nada. Não é garantia de que nós temos controle sobre alguma coisa. É tão importante
que o voto de confiança e que o liame de confiança e confiabilidade não se perca durante essa travessia do filho. Alguém está dizendo, é importante ser espelho e que os filhos façam uma rede de amigos baseado no acolhimento? Sim, cuidado é acolhimento. Cuidado é acolhimento. Cuidado não é sanção, proibição o tempo todo. Obviamente que há valores que têm que ser respeitados e cada vez mais relembrados e internalizados. Porém, temos que pensar que no momento que papai e mamãe querem dar conta de tudo, eles não estão acolhendo o crescimento do filho. Eles estão muitas vezes querendo ter todas as variáveis nas mãos para que tenham a impressão falaciosa de que eles vão determinar tudo o que vai acontecer. Isto se chama onipotência parental. Só que a onipotência parental, ela vai resvalar numa outra questão que chama-se impotência parental. É quando o filho, por não suportar mais tanto controle, ele vai esconder tudo o que lhe acontece e não vai contar nada. E o pai vai ficar por fora, completamente por fora do que está acontecendo na vida dele. Construam verdadeiras pontes onde existem muros. É muito importante, gente. Ponte. Nem estou aqui, nem estou lá, mas eu tenho ponte. Construam canais de comunicação desentupidos, onde o filho possa se aproximar e dizer: eu estou aqui, meu filho, pode contar comigo para o que der e vier. Mesmo que as coisas que você esteja fazendo agora não sejam realmente o que eu gostaria que você fizesse. Mas eu também sei que eu já conversei tudo com você e que você sabe o que é certo e que é errado. Então, você já tem idade suficiente para ter discernimento do que te faz bem e do que te faz mal. Eu estou dando a você a condição de você trilhar o seu próprio caminho. Isso é muito importante. Vou contar uma particularidade da minha vida, na minha adolescência, que foi fundante para provavelmente eu ser quem eu sou. Quando eu tinha 16 anos e meu irmão tinha 14, meu pai teve uma doença seríssima e ficou entre a vida e a morte. E praticamente a gente achava que ele não ia sobreviver, mas ele sobreviveu. Ele sobreviveu e ele viveu, na época ele tinha 44 anos, e ele viveu até 84, então ele ainda viveu 40 anos. Mas como ele estava muito mal e ele achava que ele não ia continuar vivo, né? Ele nos levou ao cartório, eu tinha 16, meu irmão 14, e nos emancipou. Eu recebi uma carta de emancipação aos 16 anos para fazer o que eu quisesse da minha vida. Poderia fazer coisas maravilhosas, mas poderia fazer estragos terríveis. E meu pai disse para mim: olha, você tem 16, seu irmão tem 14. Tudo o que eu ensinei do que é certo e errado, vocês já sabem. Eu quero emancipá-los, porque não sei se vou continuar vivo. E com essa emancipação, vocês decidem o destino de vocês. Eu estou dando a vocês régua e compasso. Vão à luta. Vocês não queiram saber como isso foi a maior carta de recomendação para a vida que meu pai me deu. Eu agradeço a ele essa emancipação no cartório. Na hora, eu não entendia direito. Meu pai, e aí? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Ele dizia: sabe, tem dentro de você tem 16 anos, Mônica. Você não é mais menina, não. Você tem 16 anos. Então, o que é certo e errado, você já sabe. Então, naquele momento que ele tomou essa atitude, eu fiquei meio baratinada, e meu irmão com 14 mais ainda. Depois a gente entendeu que era uma decisão de responsabilidade. E ele disse: eu confio em você, confio no seu irmão, eu dei o afeto que vocês precisam, vou continuar dando, mas eu posso não estar vivo e eu quero vocês donos do próprio nariz. Gente, esse corte com a alienação é um ato de amor muito grande.
Então, hoje eu vejo essa carta de emancipação como um ato de amor total do meu pai por nós. Eu amo tanto vocês que eu quero vocês livres, mas se vocês são livres, vocês são responsáveis pelo que vão fazer e com isso vocês vão contar com a consciência de vocês. A consciência é o seu guia. Era uma frase dele. Sua consciência é seu guia. Não tem coisa que deixe a gente mais responsável do que alguém dizer a consciência é seu guia. Eu não sei, Alzirinha, se você conhecia essa história da família. Eu fui para o cartório, fui emancipada aos 16 anos e isso foi um passaporte para a minha vida. Então, meu pai era um homem sábio. Ele tinha uma percepção da vida de libertação. Ele era um homem livre. Ele não suportava nada que alienasse. E eu sei que foi a melhor forma de educar. Então, talvez por eu ter vivido essa adolescência adultizada precocemente, é que eu pude compreender tanto, né, na clínica, né, a relação dos adolescentes com seus pais. A relação que cada um pudesse construir com sua instância parental. E tenho feito, assim, escutas muito curiosas de pais de adolescentes que ficam muito perdidos, até na questão da vocação, na questão do que vai ser na vida, porque a vontade realmente, ele não a gente não se surpreende com nada de Zé Maria. Zé Maria realmente era um homem além do tempo, surpreendente, meu pai. E ele realmente me deixava voar. E eu agradeço a ele essas asas que ele não cortou, porque eu me sinto assim convocada a essa missão de não prender ninguém. E meu filho, eu também já o independizei há muito tempo. E é muito importante que a gente acredite no taco. A gente tem que acreditar quem somos para nossos filhos voarem. O voo deles não é nosso. Nosso voo já fizemos, estamos fazendo sempre. De vez em quando a gente dá uma revoada. Eles é que tem que ter a garantia de que nós estamos aqui, na retaguarda. Se a coisa embananar, a gente acolhe, mas a gente tem que apostar na confiança deles. A autoconfiança é construída a partir da aposta. Quando alguém aposta no outro, dá o passaporte da liberdade. Meu filho, eu confio em você, então fique bem, fique tranquilo. Eu vivi uma experiência curiosa. Bem mais cedo, meu filho tinha 8 anos na França, 8 para 9 anos. E eu voltei para o Brasil e ele ficou com o pai. E era para voltar comigo, ele não quis voltar. E ele disse para mim, minha mãe, eu tenho 8 anos, eu vou me virar. Por quê? Será que eu vou ter outra oportunidade de morar na França? Chegou a hora de eu dar o retorno. E eu disse, tá bem, meu filho, eu confio que você vai ficar bem com seu pai. Eu vou voltar para o Brasil, porque eu não vou ficar na França direto. Eu precisava retomar meu consultório, a minha licença da faculdade eu precisava retomar. E com 8 anos, ele ficou sozinho com o pai, porque o pai ficava muito tempo em Minas, né, em verdadeiros Minas subterrâneas, e ficava na casa de alguns amigos da escola. E se virou. Então, confiar é a palavra de ordem. Confiar é poder acreditar que o filho realmente pode ser a nossa melhor versão. É entender que o filho é absolutamente igual a nós, porém, absolutamente diferente de nós. Vocês já pensaram que paradoxo é a gente ver um filho igual e diferente ao mesmo tempo? Porque se ele for totalmente igual, ele está perdido. Ele está alienado a gente. Ele tem que ser diferente mesmo. Ele tem que ter o estilo dele. Ele tem que ter a trajetória dele. Ele tem que ter o voo dele, que não é o nosso. Então, absolutamente igual, porque ele veio de nós. Então, ele tem algo de nós. Mas absolutamente diferente, porque ele tem também o livre-arbítrio para ter as suas escolhas, para fazer a sua trajetória de escolhas. E que essas escolhas podem não ser as nossas, mas nós estaremos orientando, sendo um certo GPS, para que ele faça escolhas adequadas. Mas é necessário que a gente acredite no voo próprio, exatamente isto, que possamos ter
a crença real que cada um tem seu voo e que o nosso voo não é o voo do filho. Então, conseguir ter o discernimento de ver que ele é absolutamente igual a nós e absolutamente diferente de nós é uma sabedoria muito grande para entender um adolescente que está buscando construir a sua identidade. E tem um momento muito sério na adolescência, que é a escolha da identidade vocacional. O que é que eu quero ser na vida? Essa pergunta, né, que é respondida pelo grande outro, como diz a psicanálise, né? O que é que o grande outro quer de mim? O que é que o mundo quer de mim? O que é que meus pais querem de mim? O que é que esse investimento que eles fizeram no meu estudo é para eu ser o quê? O que é que eu vou ser? Que coisas eu serei? Olá, Alice Ramos, um beijo de você bem grande. Areni também. O que é que eu quero ser na vida? Eu quero ser o quê, finalmente? Que voe? Né? Como Lacan nos diz no seu discurso Função em Campo da Palavra, em psicanálise. Que voe? O que queres de mim? O que é que o mundo quer de mim? E neste momento é tão interessante a gente ver que às vezes o filho quer coisas que a gente não quer. E quantos pais ficam frustrados porque os pais queriam que ele fizesse tal carreira, tendo a fantasia de que aquela carreira vai dar garantia, independência financeira, ele vai ficar bem colocado, ele vai ficar independente, e que outra carreira ele vai bater com a cabeça na parede o tempo todo e não vai ser bem sucedido. Quem de nós pode determinar o futuro de alguém? Quem de nós tem uma bola de cristal para fazer um ato profético sobre um filho? Gente, a carreira que vai dar certo, a profissão que vai funcionar, é aquela que tiver mais vinculada à sua própria identidade. Que ele tenha a identidade vocacional plasmada nas suas competências enquanto pessoa. Por que achar que é tal carreira que vai dar garantia? Se não for a dele, ele vai ser medíocre. Se não for a dele, ele não vai se realizar. Se não for o que ele gosta de fazer, ele vai estar a vida inteira contando os anos para aposentadoria. Como muitas pessoas passam a vida não vendo a hora de se aposentarem para se livrarem de 30 anos jogados fora de um trabalho que não suportam. Vocês já pensaram o que é isso, gente? Vocês já pensaram que a profissão é o casamento com a gente? E que essa profissão tem que estar amalgamada à nossa identidade? O nosso filho, quando ele decide uma carreira, nós temos que apoiar. Por que que nós somos os donos do futuro e sabemos que tal carreira ele vai ser um fracasso e essa outra ele vai ter garantia? Como? Quem garante alguma coisa neste país que nós vivemos? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu entrei na faculdade, em 1975 para 76, direito era a profissão menos procurada da UFBA. A proporção era 1 para 1 na federal. Só existia 2 cursos de direito, na católica e na federal. Acabou. E quem fizesse direito entrava, porque eram tão poucos candidatos que era uma profissão que ninguém queria. Todo advogado muitas vezes estava dirigindo táxi, não conseguia se colocar, não havia concursos públicos. Era o governo de Arrastazul, de Médici ou de Geisel. Então era a ditadura, então não havia concurso. Direito não servia, era uma profissão que nenhum pai queria que o filho fosse, porque ele não seria ninguém na vida fazendo direito. Vocês já pensaram nisso? Isso nos anos 70. A profissão do momento era engenharia química. Por quê? Por causa do polo petroquímico que acabava de ser lançado e todos seriam empregados. Então, o sonho de consumo das famílias da época era que o filho fizesse engenharia química, porque ele estaria estagiando, ganhando já muito bem e empregado assim que se formasse. E só existia um curso de engenharia química, disputadíssimo, o da Federal. Este era o panorama dos anos 70 em relação às profissões. Mudou tudo, concursos públicos, direito entrou em alta. Hoje em dia temos 18 faculdades de direito na cidade. Muitas pessoas querem fazer direito, muitas pessoas querem fazer concurso. É uma profissão que os pais ficam felizes.
Ou seja, é como se a gente tivesse que entender que a vocação nada tem a ver com o mercado e com a profissão da moda. A vocação do seu filho e da sua filha é o seu vocácio. Vocácio vem da palavra chamamento. O que é isso? É um chamado. Você é vocacionado ou não para fazer alguma coisa na vida. E se esse vocácio tiver a ver com a sua identidade, com a sua forma de ser, você vai ter sucesso, mesmo que seja uma profissão que não é muito importante. Uma profissão considerada bastarda no meio das profissões nobres, qual é o problema? Se for o vocácio, se o seu filho, sua filha gostar daquilo, tiver esse código de barra com aquele talento, aquela competência, ele vai passar por todas as dificuldades e vai chegar lá. Ele vai chegar lá porque ele está vocacionado. O chamado que lhe foi feito combina com ele. O chamado que lhe foi feito é a sua energia psíquica. É muito importante. Como promover o autoconhecimento na adolescência? É uma escuta, né? Quanto mais a gente puder dar a ele voz e voto e vontade de dizer certo e errado, dá a ele a capacidade de falar, porque a palavra repõe essas catequias, essas energias desorganizadas. A palavra dá um invólucro de conforto para o adolescente. Engraçado que, como eu vejo a posição do analista na adolescência, é muito engraçado, é muito interessante. Eu passei muitos anos atendendo, na sua grande maioria, crianças e adolescentes. Eu passei muitos anos, mais de 20 anos, com a clientela maior de crianças e adolescentes. Tinha adultos, mas não era a minha maior clientela. Curioso que quando minha mãe começou a trabalhar na psicanálise, né, ela ficou 25 anos como analista, as crianças e adolescentes, principalmente as crianças, eu indicava para ela. Então ela atendeu muitas crianças. E eu fui, pouco a pouco, eu fui trabalhando com adolescentes e adultos, adultos jovens e adultos. Mas é uma faixa etária que eu amo trabalhar, porque eu acho que é um momento muito rico. É um momento de construção de identidade, de plasmar o adulto futuro. E o analista é curioso porque eles nos veem muitas vezes da mesma idade deles. Porque eles veem a gente um adulto que não é os pais, mas também não é um adolescente. É muito importante essa posição do analista como aquele adulto brother, aquele adulto bacana, aquele adulto que entende, aquele adulto que dá a ele condição dele falar sem julgamento, sem crítica, sem punição, sem nenhum tipo de preconceito. Aquele adulto que permite que ele fale da sexualidade como ele quiser, que ele pode falar de tudo que acontece, nas fantasias que ele tem. Aquele adulto que permite que ele se encontre na sua própria adolescência de forma confortável, porque não vai nenhum tipo de crítica. É muito importante essa abertura plena do adolescente. E eu acho que nós, analistas, que gostamos de trabalhar com adolescentes, que amamos essa faixa etária, é muito rico como eles nos ensinam. Verdade, Alzira, é impressionante, os adolescentes nos ensinam durante os atendimentos, sem dúvida. É Vavá que está falando, sem dúvida. A gente aprende muito com eles. Eles têm uma expertise da vida, uma coisa incrível, dentro da limitação deles, etária, mas é como se eles já tivessem dentro de si o embrião do que vai ser a vida. Eles já têm essa clarividência e muitas vezes eles ajudam a gente, né? Atender adolescente é muito legal. Eu tenho alguns adolescentes hoje na clientela, não são muitos, mas eu gosto muito de ter sempre 1, 2, 3 adolescentes e criança. Eu sempre gosto de ter essas faixas etárias, porque elas me ajudam a eu revisitar minha adolescência e revisitar minha infância. Então, é o sujeito infantil e o infantil do sujeito. Então, é um momento do analista também poder fazer esse mergulho, né? Porque ouvir a adolescência não é difícil. Difícil é a gente poder realmente perceber que a gente está ouvindo coisas em ato, estamos vendo situações em ato. Maria
Maria Rosário, que bom você aí, que ótimo. Então, a gente está tendo um jovem na nossa frente que ele está buscando um modelo identificatório, que ele está querendo um caminho, e a gente está podendo escutar ele dentro das suas dúvidas, dos seus medos, das suas incertezas, das suas idiosincrasias. Ele está ali naquele momento diante de um adulto que está dando a chance dele falar o que ele quiser. Isso é muito importante, porque infelizmente não é assim na família. Os pais querem o melhor, mas muitas vezes eles podam. Muitas vezes eles querem determinar o que eles vão ser. Muitas vezes eles ficam tristes quando o filho escolhe uma profissão que não é a que eles querem. Então, realmente, Cris Veras, Cristiane, sua filha faz hoje 12 anos, tem muita sabedoria. Claro que ela ensina muita coisa para você, porque os nossos filhos são nossas versões melhoradas. Então, se a gente puder realmente cuidar, né, da sexualidade na adolescência, campo delicado, muitos pais não sabem como lidar com isso, com certeza. Alguns não querem nem ouvir falar no assunto. Nossos filhos são nossas versões melhoradas, são nossas Xerox melhoradas, porque eles estão construindo outras trajetórias. Então, talvez aquilo que a gente não conseguiu fazer, eles vão fazer. Mas eles vão fazer no time deles, não no time do nosso desejo. O nosso desejo é que não pode contar na cena. Então, pai e mãe de adolescente, cuidem de acolher, não cuidem de desejar pelos seus filhos. Eles precisam aprender a construir os próprios desejos, mesmo que esses desejos não estejam em sintonia com o de vocês, mas se acalmem. Eles estão num trânsito, é uma trajetória, é uma terra que eles estão atravessando, mas eles não vão ser assim sempre. Depois há um outro momento, onde há um reencontro maior, mas eles precisam se desidentificar de vocês um pouco, aguentar a desidealização, o super-homem, o papai super-homem com a capa vermelha vai virar o Clark Kent dentro da cabine telefônica, trabalhando no planeta diário, cheio de problema, aquele rapaz tímido. O papai super-homem vai virar Clark Kent na adolescência, porque seu filho vai lhe desqualificar, vai dizer que você não sabe das coisas. Aguente firme, faz parte. Não o desrespeito, mas perder um pouco de ser este modelo identificatório total, pleno, para que ele aceda a encontros com ele mesmo e depois ele possa dizer: olha, meu pai, me desculpe, viu? Perdoe, viu? Eu pisei na bola, eu peguei pesado com você, não é bem assim, você é meu velho, meu querido, eu não sabia o que estava com a minha cabeça. Perdoe, meu pai. Olha que lindo quando um filho diz isso para o pai. Pisei na bola, mas eu conto é com você. Você é meu pai. E o pai pode ver que ele realmente, ele pôde acolher para cuidar. Ele pôde acolher para cuidar porque ele abriu mão de controlar e descuidar. Então, não se esqueçam dessas palavras. Acolher para cuidar, controlar é descuido total, é abandono, é rejeição. É a sensação de que ele não serve para nada e não é assim. Nossos filhos têm suas competências próprias. Temos que respeitar que a competência do meu filho não é meu estilo de competência. Tenho que respeitar que o estilo dele é dele, não é o meu, não tem que ser o meu. O meu é meu. Ele tem que construir a trajetória própria e eu dou as bases para isso. Então, queridos, eu lhes digo, a adolescência é um momento de aprendizado para os pais. A adolescência é transição e toda transição é passagem. E toda passagem vai de um lugar para outro. Ninguém vive na passagem o tempo todo. A passagem, como diz o nome, é travessia de um ponto para outro. Tenham paciência, a ciência da espera, porque eles vão crescer
isso passa e vai haver um reencontro fantástico na adolescência, quando eles forem adultos e eles puderem ver que realmente foi muito mais prazeroso tudo aquilo do que desprazeroso, porque os frutos estavam mantidos, as sementes estão dentro, não foram perdidas. A adolescência está se ampliando, sim, os adolescentes hoje ficam até mais velhos, porque a vida econômica está cada vez mais difícil conseguir ter uma independência, então a vida adulta começa mais tarde. Mas isso não é problema. Não é problema no sentido de que os laços são construídos e mantidos. Nada do que ter a garantia do laço. A garantia do laço é a certeza da vitória. Eu agradeço também, Pati, esse momento, porque eu digo a vocês o seguinte: eu tenho me animado muito a fazer as lives. Eu acho que essa é a 25ª. Durante a pandemia, eu já falei sobre muitas coisas. Eu vou continuar fazendo pelo seguinte, porque essa interlocução e o que vocês escrevem aí, domingo passado, eu paguei um mico, eu chorei na live, mas fez parte, porque as coisas que estavam sendo escritas, que vão passando aí na tela, foram tão emocionantes que eu me emocionei. Eu gostaria de que essa minha live sobre adolescência fosse vista por outras pessoas. Compartilhem meu Instagram. Eu estou sabendo já gravar a live. Olha que show, eu já sei gravar a live. Então, eu vou encerrar dizendo a vocês o seguinte: confiem no taco de vocês. Confiem no amor, no afeto, na confiança que vocês têm no filho que vocês geraram, que vocês trouxeram ao mundo. Ele é o mesmo, ele não se transformou num ser terrível, monstruoso. Ele é a criancinha ainda que você botava no colo, mas ele tem 1,90 m, tem espinha e tem a galera dele, mas é o mesmo. Acolha o bebê que está dentro de você, no seu filho. Que vocês sejam muito felizes com os filhos adolescentes. Eu agora vou curtir, no futuro, a adolescência da neta, porque meu filho já é pai. Então, essa foi uma fase muito rica da minha vida. E eu garanto a vocês que eu tenho muita saudade dos encontros que eu fazia, com a galera do meu filho na minha casa, as aulas que eu dava de pintura, de música, a gente brincava muito, porque eu acho que esse afeto que foi plasmado na adolescência é para sempre, porque ele sempre será o nosso filhinho. Então, vamos dar um beijo na bochecha, mesmo com barba, cheia de espinha, mas é aquela bochechinha que a gente apertava quando estava no colo. Beijo, queridos. Eu estou muito feliz de poder agora saber gravar. Eu não pago mais mico e agora já sei botar até a capa. Vamos ver se eu vou acertar. Um beijo para vocês até o dia 6 de setembro. Tudo indica que de hoje a 8 não tem live. Estou em Aracaju vendo mames. Beijo, queridos. Obrigada. Tchau.